Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Você que está nos acompanhando sabe que nós estamos na série A Moeda Tem Dois Lados, mas a saúde não. Em cada um desses episódios, você que está acompanhando já viu, eu faço um atendimento fictício, onde o paciente é representado pelo Berlim, nosso ator predileto, e hoje você vai assistir um episódio que se chama Gestação Inteligente. E o nosso paciente, ou a nossa paciente, é a gestante Maria da Luz. Vamos acompanhar essa consulta. Olá, Maria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, obrigado por me atender. Maria da Luz. Isso mesmo, Maria da Luz, nome bonito demais. Gratidão. Maria da luz, né? Para a luz. Darei a luz. E Maria que vai dar a luz. São dois sentidos, né? Muito bacana isso. E você está fazendo pré-natal já? Já estou fazendo sim, doutora. E coisa boa. É algo assim... Quantos meses, Maria? Estou indo para o quinto mês. Quinto mês. Até agora começou a aparecer mais a barriga, que não estava aparecendo antes, e de repente apareceu. Do nada. E é a primeira gestação, Maria? Não. Essa é a segunda gestação já. Sei. Sim. Então você já tem um filho? Não, na verdade, é algo que até é doloroso falar, doutora, porque foi um momento muito difícil para mim, para o meu marido e até mesmo para minha família. Eu tive um aborto espontâneo praticamente no segundo mês da minha primeira gestação. Sei. Foi algo marcante, algo que mexeu com todos e principalmente comigo, até eu poder aceitar, assimilar que ali já tinha uma vida na minha concepção, a partir do momento em que eu descobri que eu estava com um feto, como se dizem, né? Era já uma vida. Certo. Então foi a perda de uma vida para mim e chocou muito. De um filho, né? Chocou. Já era o meu filhinho, continuará sendo eternamente. E você vê que essa consciência é fabulosa, né? É admirável até, e não é o comum, né, Maria? O triste é a gente ter que enxergar a realidade atual, não é o comum essa consciência de que um bebê, até antes dele se tornar um bebê de fato, não vai ter contração aqui, Maria. Eu acho que... Ele está mexendo. Se virou. 5 meses já mexe. Maravilha. Deu uma pontadinha, mas é aquela pontadinha gostosa. Que bom. Mas você sabe que eu estava vendo uma matéria que eu achei muito interessante, que na legislação brasileira é crime você destruir ovos e ninho de qualquer ave. É crime passível de punição de pena de 6 meses a 1 ano de prisão. Então veja a inconsistência das leis e a incoerência. Então se é crime você destruir ovos e ninhos de aves, e com relação à vida, né, de um bebê, estamos aí à discussão sobre o abortamento e um número enorme de pessoas defendendo a legalização do abortamento, né? Se ele defende a legalização, ele está defendendo o aborto. Essa é a questão, eu não falo nem na legalização, mas ele está defendendo como possível. Vou falar como mãe, doutora. Diga. Só quem passa para saber, quando sente essa vidinha crescer aqui dentro, a importância que ela tem. Eu acredito que uma mãe que passa a sentir seu filho, com certeza, ela não vai ter esse pensamento. Ela jamais vai aceitar que essa vida seja tirada de alguma forma. É verdade. É complexo, sabemos que existem casos e casos a serem analisados. Mas quando você transforma isso em aceitável... Não, inaceitável, né? É impossível. É impossível, porque quando a gente sente como essas mexidas, esses chutinhos, é algo que só a gente vai saber o quanto é importante. Só quem vive sabe. É vida. Maria, mas você sabe que eu estou te olhando e você virou um pouquinho aqui do lado. Você lembra muito um colega que eu atendi essa semana? Os meninos na entrada do consultório também falaram que eu tenho muitas lembranças. Um grande amigo meu, até ginecologista, né? Delfino Nascimento, doutor Delfino Nascimento. Se você já não estivesse ainda fazendo pré-natal, eu ia indicá-lo para você. Uma pessoa maravilhosa. Qual a idade dele? 64. Pode ser meu pai? Pode ser.
tem idade para ser seu pai. Papai, Mas se vocês fossem tô brincando. irmãos, eu não diria, não seriam tão semelhantes. Tá Mas querendo dizer? nesse caso, qualquer semelhança não é coincidência, não é coincidência. Mas Maria, eu vou perguntar algumas coisas sobre a sua gestação, Por favor, sobre a sua doutora. vida, até para a gente Para que possamos ver alinhar isso. onde podemos te ajudar, né? Você se alimenta bem? Me alimento muito bem. Por sinal, acordo pela manhã, tomo muito líquido. A própria médica que estava me atendendo já me passou que eu deveria ingerir bastante líquido, principalmente por conta da placenta, do bebê e tudo mais, que ajudaria muito até mesmo no parto. A minha alimentação é de frutas pela manhã, adoro frutas, e ela também. Que bom. É uma menininha. É a minha menina. Eu já fiz 4, 5 ultrassons. E é um mais lindo que o outro. Desde o primeiro pontinho, quando identificamos até agora, é aquele momento em que eu olho para o rostinho dela e digo, como você é linda, minha filha. E assim, ela adora as frutas. Além disso, uma vida muito regrada. Tenho dormido os horários adequadamente em momentos específicos para que eu sinta o meu corpo descansar. Eu acredito que a minha responsabilidade com essa criança é muito grande. Depois da perda do primeiro, eu falei que essa gestação ela vai chegar ao fim, sem dúvida alguma. Não que eu não tenha me cuidado na outra, mas essa é muito especial, doutora. Que maravilha. E você sabe que aí você falou de ingerir muito líquido, só fazendo alguns apontamentos já, para que a gente já vá alinhando a nossa conversa. É importante que seja água, viu, Maria? Nessa quantidade de líquido a que você se refere, é importante que seja água, sim. Porque a água aí já vai trazer 2 benefícios para o seu organismo. Desintoxicá-lo, né? Assim, é um caminho para liberar as toxinas e, ao mesmo tempo, alcalinizar o seu organismo. Porque o que nós queremos, e você já entende isso, e é fantástico atender alguém que já tem essa linha de pensamento intuitiva, né? É natural seu. Você entende bem que o seu organismo, vamos comparar com a Terra, é o terreno onde está sendo gerado uma vida, né? Como se você tem a semente, ela vai se transformar num fruto. Esse terreno tem que ser da melhor forma possível. Eu até vou te dar uma comparação, que eu faço isso frequentemente, quase que para todos que entram aqui, mas ela exemplifica muito bem, principalmente no seu caso, que está gerando de fato uma vida. O agricultor, quando ele vai plantar na terra, a primeira coisa que ele faz é cuidar do terreno, né? Quem teve já um contato com a vida rural sabe bem disso. Então, o agricultor, ele limpa a terra primeiro. Quando você toma água em quantidade suficiente, você está favorecendo essa limpeza. Ele não joga detritos nessa terra, então quando você não intoxica o seu organismo, não tem alimentação errada, você está prevenindo a intoxicação, né? Sujar o seu terreno. Ele equilibra o pH da terra, a gente precisa de um pH alcalino, o metabolismo melhor, a imunidade é melhor quando o sangue é alcalino, e a água é o maior alcalinizante que existe. Ele nutre a terra e ele equilibra a temperatura da terra. Por falar em nutrir, além de uma boa alimentação, que você já disse que tem bastante vegetais, sim. Né? Você está tomando suplementos vitamínicos importantes nessa fase? Eu tenho feito muito um macrobiótico. Eu não tenho tomado os medicamentos da forma em que a senhora está falando, mas eu tenho cuidado muito com alimentos que venham a serem ingeridos de forma saudável. Né? Tenho me preocupado alimentos muito mais com ricos em mais nutrientes. Ricos, né? Exatamente. Mas nessa fase, Maria, há uma necessidade dobrada de nutrientes, né? Por isso eu procurei a senhora, doutora. Eu sabia que a senhora ia me dar grandes dicas. O seu ginecologista com certeza também vai passar, o seu obstetra. Mas só para você compreender, depois eu vou fazer essa programação por escrito, que eu chamo até gestação inteligente, né? Você ter ações inteligentes durante a gestação. Mas para você já ir elaborando mentalmente, você precisa de reservas nutricionais para o seu organismo e para a sua bebê.
E hoje, Maria, o que a gente não pode esquecer, às vezes a gente fala assim, eu ingiro bastante vegetais, mas infelizmente hoje os vegetais não têm o mesmo teor de nutrientes que tinha antigamente, porque o solo está desgastado, o solo está contaminado e porque a maioria dos alimentos, principalmente as frutas, eles são colhidos antes da hora. Né? É por isso nós vemos tantas frutas verdes no mercado. São amadurecidos fora, né? É no processo de amadurecimento da fruta que ela vai concentrando os nutrientes. Então, eles apanham a fruta antes da hora, banana mesmo, pega o cacho da banana verde e ela é amadurecida aceleradamente de forma artificial. Então, você tem uma banana aparentemente madura, mas é só você comer para ver que não tem o sabor, né? Você é jovem, você talvez não tenha essa referência de um passado. Mas eu tenho bastante referência. Eu até lembro muito que quando nós éramos crianças e íamos ao mercado com meu pai, e ele pegava a pera, isso marcou muito, eu nunca esqueci dessa observação. E ele falava para a gente assim, essa pera que eu compro hoje para vocês eram as peras que na minha infância, na infância dele, nós alimentávamos os porcos. Então veja como da geração dele para minha na infância piorou a qualidade das peras. Nossa. As peras que eles comiam. Toma um pouquinho de água, Maria. Calma, relaxa. Foi só uma fiscatinha. E da minha infância para cá, eu nunca vi mais peras tão bonitas como aquelas que eu comia na minha infância. Então, olha a decadência da qualidade das frutas. Por isso que se torna necessário suplementação. Então, a vitamina E, o ômega, né? Tem uma série de nutrientes que vale a pena não, são imprescindíveis, a vitamina do complexo B, o ferro, que você reponha. Até falou sobre isso, mas... Você foi um pouco... Como eu tenho muitas amigas que fizeram muitos tratamentos alternativos e me passaram algumas receitas que eu via que realmente eram viáveis e até mesmo conversando com a obstetra, ela falou, não, tudo bem, se você não quer... Pode continuar. Isso mas é ótimo que você faça. Está reforçando, é importantíssimo. É ótimo que você siga a sua alimentação natural, né? Integral, mas é importante que você, nessa fase, pelo menos, né? Gratidão. Você vai dosar, os exames vão mostrar o nível que está, mas que você suplemente com esses nutrientes. Você não precisa nem perguntar, mas é importante para a gente conversar. Você não fuma, logicamente, né? Não. E você convive com o fumante, você trabalha fora? Também não. Ai, que bom. Também não. Evito muito e qualquer tipo. Isso é uma maravilha. Até aqueles chamados cigarros eletrônicos que os jovens hoje, até mesmo as minhas amigas, acabam consumindo. Eu peço que façam a gentileza de não fazê-lo perto de mim. Isso é importantíssimo, Maria, porque o cigarro traz um dano assim absurdo para o bebê, né? E se a mãe for fumante ou se a mãe respirar o cigarro do ambiente, porque não sei se você sabe, mas o fumante passivo é aquele que aspira o cigarro do outro. Num ambiente fechado, 4 horas, ele se torna um fumante. Até o meu paizinho parou de fumar. Ah, que maravilha. Foi maravilhosa essa gestação, porque ele queria muito um neto. Veio uma neta. Mas ele é feliz e falou, não, pela minha neta... Eu vejo muito isso, viu? A gravidez, ela trazer mudanças de comportamento na família, né? Às vezes a própria mãe tem hábitos errados, ela para, o marido, e agora foi extensivo até ao seu pai, ao avô. E ele fumou durante muitos anos, doutora. Aí eu falo assim, é a questão de força de vontade. E de respeito também, às vezes. De uma motivação grande, que foi o caso aí, né? Ele não vê a hora de ver a netinha no colo. Maravilhoso. Então, esse seu comportamento de evitar ambientes com fumante, você mantenha, porque isso é fundamental. O dano comprovado que o cigarro causa no bebê é absurdo no sistema neurológico. Então, ele atrasa o desenvolvimento neurológico, né? Que a gente chama de neuropsicomotor, porque já envolve uma gama maior. O cigarro atrasa o sistema neurológico. A criança nasce de baixo peso, né? Eu não acreditava que era só o pulmãozinho da criança. Não é. Cresce menos. Né? Atrofia o crescimento. Olha que gravidade que é isso, Maria. E outra coisa que eu tenho que te lembrar, bebida alcoólica. Você nem uma gotinha? Olha, o Natal tá vindo aí, né? Sim, o Réveillon logo em seguida. Essa foi a minha preocupação. Então,
isso que seja bem categórico na sua vida. Nenhuma taça de champanhe, tá? Nada. Você Sem vai álcool? brindar com água. Nada de álcool. Tem um trabalho fabuloso feito na Áustria, que foram examinados fetos, né? A presença de álcool nos fetos, e independe da quantidade. Então, eles analisaram desde gestantes, que eu vou chamar de alcoólatra mesmo, né? Que hoje a gente fala alcoólico, que ingeriam grandes quantidades de álcool, até aquela álcool eventual, menos que uma vez por semana. Em todas elas, o feto apresentou alteração cerebral. Alguém tem que avisar minha bisavó. Mensurado por ressonância magnética. Então, não é uma suposição, né? Nossa. É uma coisa séria. A presença do álcool, ele é absorvido imediatamente pelo feto. Não informam mais, doutora, Isso deveria, sobre isso. Devia ser informado mais. Porque a minha bisavó, que não teve a mesma educação, a mesma cultura que a gente, ela falou assim, antes do parto, tome uma tacinha de vinho para dilatar. Não, nem o vinho. Ajuda a dilatar as Vamos veias. falar para ela. Não pode, bisa. Não pode nada mesmo. E o cigarro, voltando a falar nele, você está com todo esse cuidado, você precisa estender o mesmo cuidado lá na amamentação. Tá? Porque os trabalhos mostraram que o leite tem 3 vezes mais nicotina no leite materno do que no próprio sangue da mãe. Olha que coisa grave, né? E o bebê que é amamentado, ele tem muito mais nicotina na urina, porque é dosado na urina do bebê, do que aquele bebê filho de fumante, de mãe fumante, mas que não é amamentado. Então, isso mostra que o bebê, ele recebe a nicotina não só pela respiração, respirando um ar com cigarro, que a mãe é fumante, mas também e muito mais através do leite. Olha que coisa grave, né? E só depois de 2 horas que a mãe fumou é que você já tem um nível mais baixo de nicotina no sangue, no leite materno. Né? Que absurdo. Então, é melhor que ela pare de fumar, mas se a gente for pensar em tempo, ela teria que amamentar essa criança mais de 2 horas depois de ter fumado, né? Então, o cigarro, você já sabe, você estenda esse cuidado para durante a amamentação, não ter fumante no seu ambiente, e a bebida alcoólica é essa. Deixar, doutora. E Maria, você está se preparando para parto normal? Parto normal. Parto não normal. Quero cesárea, doutora. Eu acho que parto normal, ele vai me levar, na minha visão como mulher, a um nível de aproximação com o meu filho muito maior. Senti-lo, assim como eu senti, né, durante toda a gravidez, estou sentindo. Eu creio que na hora do parto, as sensações, a sensibilidade, o contato, aquele amor, aquela ligação, né, e o desligamento do cordão umbilical, tudo ali naturalmente acontecendo. São várias vantagens. O pós-parto, né? Pós-parto nem se fala, a recuperação da mãe é praticamente imediata. Na minha família você sabe que eu tenho uma amiga, muito amiga, é enfermeira, e ela preparou, ao contrário de você, se preparou, o neném dela nasceu agora, não tem nem um mês. É o Bento. Ela se preparou para parto cesárea. Tinha horror de parto normal, porque ela assistia muitos partos normais. E ela tinha horror. E no fim o bebezinho nasceu de parto normal. Olha só. O Bento veio de parto normal. E ela me contando agora, recente, essa semana, da alegria dela que foi, e do quanto a recuperação dela foi imediata. Ela falou, não, a gente sofre um pouco na hora, mas quando nasce, passa rapidamente, você nem se lembra mais. E o parto normal, Maria, tem uma coisa que eu quero te falar muito importante. Qual a grande preocupação da mãe do bebezinho? A cólica do bebê, não é? A regurgitação, o vômito, a cólica. E o parto normal é uma das principais coisas que evita isso. Sério, doutora? Sério. Sabe que a flora intestinal do bebê, sabe que o intestino é colonizado por uma flora, e é essa flora que faz a digestão, ela é vital na nossa vida, né? Do bebê nem se fala. Ela é formada na passagem do canal de parto. Nossa. Não é fantástico isso? Deixa eu entender. Então, a criança, no parto normal, tem uma constituição de flora melhor, tem uma constituição de flora, né? Então, a flora intestinal do bebê, ela é formada durante a passagem do canal de parto, e é uma flora daquela mãe. Então, quando a mãe amamenta,
o leite materno vai ser absorvido naturalmente porque a flora intestinal é compatível para aquilo. Olha só. Se a criança nasce de parto cesárea, ela não forma a flora intestinal. Então, ela vai formar a flora intestinal ao longo de uns 3 meses depois de nascida já, e a amamentação ajuda demais nisso. Então, você veja a dificuldade de um bebê que nasce de cesárea e ainda não amamenta. Essa demora para formar a flora intestinal gera e contribui para as cólicas, para as regurgitações, até para a intolerância alimentar, porque o intestino ele desenvolve uma situação que a gente chama de disbiose por falha da flora intestinal. Então, esse eu acho um aspecto importantíssimo. E a gente vê bebê que nasce de parto normal e amamenta, eles não passam por esse sofrimento da cólica, né? Típica dos primeiros 3 meses de vida. Interessante, então, doutora. É maravilhoso que você esteja se preparando para isso. Mas, Maria, me diga uma coisa. Você, admiravelmente, tem um cuidado, assim, exemplar com o seu organismo e tem a consciência, que eu acho que a consciência é a mola propulsora de tudo, né? A consciência de que é sua responsabilidade cuidar desse ambiente que o nenenzinho, que essa menina está sendo formada. Doutora. Então, qual é a sua expectativa nessa consulta para você que tem um cuidado tão bacana? O meu caso, eu sinto muita seriedade, que é ver uma vida se formando assim dentro de mim. Eu tenho uma responsabilidade ímpar com ela. Maravilha. E eu tenho que manter isso vivo. Então, dentro de mim. Eu vou te dar umas orientações que, além desse cuidado físico, que você vai receber por escrito, condutas importantes, principalmente com relação ao intestino, sabe? Seu intestino funciona bem? Muito bem. Mas é importante, Maria, mantê-lo limpo. O funcionar bem não chega no nível dessa limpeza que eu estou te dizendo. Você imagina o intestino como uma casa. Você limpa a casa todo dia. Mas ainda que você limpe todo dia, não tem o dia da faxina? Sim. E por um acaso, naquele dia da faxina, não tem sujeira nenhuma na casa? Sempre tem. Pelo contrário, o que nós mulheres falamos? Minha nossa, de onde que vem tanta sujeira, sendo que eu limpo essa casa todo dia? É verdade. Esse mesmo exemplo você leva para o intestino, mesmo que ele funcione regularmente bem, todos os dias, vão ficando resíduos para trás e esses resíduos vão se acumulando dia após dia, de tal maneira que é importante fazer uma faxina do intestino periódica, sabe? Interessante. Doutor. Outro dia eu estava lendo um comentário de um vídeo interessante que eu ouvi e nos comentários a pessoa colocou assim, era sobre a limpeza intestinal. Ela colocou assim, não era meu, a matéria não era minha. Falou, não, isso é coisa de antigamente. Agora não precisa mais disso. Então eu falei, olha que conceito errado. Não existe coisa de antigamente nem coisa da atualidade. Existe o certo e existe o errado. Afinal de contas, o nosso organismo é o mesmo, né? Os organismos de antigamente e agora são iguais. A fisiologia é a mesma, o metabolismo é o mesmo. Então a gente tem que analisar se é certo ou se é errado. E aquele hábito antigo, minha avó foi parteira a vida inteira e eu lembro muito bem, eu ainda peguei um pedacinho dessa fase dela, que ela se preocupava muito com os intestinos das gestantes, né? Não só das parturientes, aquelas que estavam na hora do neném nascer, mas da gestante mesmo. Ela passava aqueles chás que limpavam o intestino. Então esse é um ponto que você vai aprender. É muito importante você manter o intestino limpo, porque é através do seu intestino que a sua filhinha, ela já tem nome? Ainda estamos definindo isso, doutora. Então, eu acho que vou colocar, em homenagem à minha amiga que me indicou a senhora, a Gislândia. Talvez Gismere. Talvez. Então, vamos falar de Gi, né? Para Gi, os nutrientes todos vão chegar nessa criança através do seu intestino. Então, ele tem que estar limpo, com a flora intestinal equilibrada, com a permeabilidade perfeita, sem o que a gente chama de disbiose, que é um aumento da permeabilidade. Sim. Essa limpeza e cuidar da sua flora intestinal é fundamental, isso faz parte do tratamento. Mas eu quero
aprofundar um pouquinho mais as orientações, porque você traz essa sensibilidade que permite esse aprofundamento. Quando a gente cuida de uma criança, não é só o aspecto físico que interfere no desenvolvimento da criança, mas um aspecto mais sutil do mundo invisível. Porque tudo é vida, né? Sim. O animal enxerga muito mais que a gente, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de acreditar no invisível, né? Sendo que nós temos invisíveis vitais, como o ar, por exemplo. O ar é invisível, né? Entretanto, ele é vital. E o animal, você sabe que o campo de audição dele, né? A faixa de audição é muito maior que do ser humano, então existem muitas coisas invisíveis presentes na nossa vida. E eu quero te dizer sobre, por exemplo, campo magnético. Você evitar telefone sem fio dentro de casa. Olha só. O próprio celular, a gente já sabe, tem um campo magnético prejudicial. Puxa afasta vida. daí. Né? Longe. Música. Você procure músicas orquestradas. A frequência da música. Já ótimo. E ponha para a adoro. bebezinha ouvir. Sim. A frequência da música, das nossas músicas, dos grandes músicos. Música de verdade. Música de verdade. Aquela sonoridade, aquela harmonia tem uma interferência muito positiva sobre a placenta. Não consigo me lembrar, doutora, no momento agora, mas tem um japonês, chinês, coreano, filipino, não sei. Mas é oriental. Japonês. É oriental. Eu acho que você vai falar o que eu iria te falar. Que ele fez esses A testes pesquisa? com a água, com pesquisa, e mostrou que ela modifica a composição da Sim. água, né? A Foi música Masaru que eu vi Emoto. Masaru Emoto. Vale a pena. Ele mesmo. Se você se interessou por isso, pesquisa lá. Masaru Emoto é uma pesquisa maravilhosa. Então, o que o Masaru Emoto fez? Ele analisou, congelou a água destilada, que então, portanto, água sem contaminação nenhuma, se eu não me engano, a menos 5 graus, e analisou depois no microscópio cristais de água. Então, ele tem um formato hexagonal maravilhoso, parece uma renda, você viu lá, Sim. né? E depois ele submeteu essa água a várias informações. Colocou em vidros, em recipientes de vidro, informações por escrito, a músicas, a fala humana e analisou, congelou novamente e analisou os cristais. A modificação que a água sofre com os agentes externos é impressionante. Então, as músicas clássicas orquestradas, elas mantêm esse padrão da água pura, vamos dizer, hexagonal, como uma renda, e esse padrão vai sendo perdido com informações erradas. Então, no recipiente ele escreveu, por exemplo, ódio, vingança, guerra, desestrutura totalmente a arquitetura do cristal da água. Ao contrário, amor, paz, a música orquestrada, ela mantém e até melhora essa harmonia. A placenta, o líquido amniótico é água pura. Absorve, né? Então você já imaginou a frequência ali, sim, né? Sim. O nosso sangue, nós somos 80% de água, né? Então, o som é importante. Outra coisa, Maria, os pensamentos, tá? Você procure boas leituras instrutivas, leituras que elevam a alma e elevam o pensamento, porque tudo isso interfere no desenvolvimento da bebê. Ambientes. Você está mais em casa, ainda bem, né? Sim, você evita sair. O meu trabalho é home office. Que então, ótimo. Isso é uma bênção, né? Isso aí é uma sorte, uma bênção. Mas trabalho com contabilidade, tenho deixado os números para os meus meninos que trabalham comigo fazê-lo, para eu não ter mais encontros. Desses meses são meus agora. E da Gi? Maravilha. Pensamento, né? Desvie pensamentos negativos. E não conviva com um ambiente que tenha esse padrão de pensamento, de raiva, de briga, de ambientes num nível mais baixo, porque também interfere no bebê. Aliás, interfere antes até do bebê
se instalar aí. Mexe comigo viu? também, né? Exato, mexe em tudo. Então, esse é outra parte do cuidado da gestação que é fundamental para que nasça um bebê tranquilo, Ai, que maravilha. feliz, né? Que maravilha. Alegre, de bem com a vida mesmo. E a gente vê os nenenzinhos que já nascem com um comportamento próprio deles, né? E aí você realmente vai ter uma gestação maravilhosa e logo mais vai estar aí com a sua bebezinha no colo, feliz, né? E o seu marido também. Pena que ele não veio, não é, Maria? Ele estava trabalhando, não tinha como vir hoje, Uma infelizmente. pena. Na próxima. Não tinha próxima. como. Então, eu vou preparar todo esse material para você por escrito. A gente Gratidão. vai se falar ao longo da sua gestação. Muito bom. E depois quero conhecer a bebezinha Com também. certeza, doutora. Né? E foi uma alegria ter você aqui, Maria. A alegria foi toda minha, né? Espero que essa conversa tenha sido útil para você. Nossa, foi E nós vamos muito ampliar um útil. pouquinho mais por escrito. E agradeço a sua paciente, a Gislândia, minha amiga e vizinha, que indicou e com certeza indicou a melhor médica da cidade. Gislândia é maravilhosa também. Gratidão, doutora, gratidão. Uma alegria ter você aqui. Muito feliz. E com certeza a Gi vai vir muito mais saudável do que eu já imaginava que ela viesse. E sensível. Os cuidados. Ela vai Isso ter é que seguir a mãe. importantíssimo. Ela vai ter que seguir a mãe. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você acompanhou aí a trajetória da Maria da Luz, essa gestante sensível, comprometida com esse processo tão importante e de altíssima responsabilidade que é a gestação. Tudo que eu falei para Maria serve também para você. E se você pretende ficar grávida, esses conceitos são mais importantes ainda para que você já prepare o seu organismo, prepare o seu ambiente para depois engravidar, prepare o solo para depois colocar a semente. Esse é mais um episódio, eu espero que você acompanhe todos os outros, cada um traz uma pitadinha de conhecimento que no conjunto vão te ajudar na sua caminhada, como eu digo, em direção ao patamar de máximo equilíbrio. Afinal de contas, quem tem saúde tem tudo.